O mistério da casa abandonada. No interior de uma pequena cidade, escondida entre as sombras das árvores, havia uma casa abandonada. Ela era conhecida como a Casa dos Lamentos, devido aos estranhos ruídos que ecoavam de seus corredores vazios. Um grupo de 4 amigos, curiosos e destemidos, decidiu explorar a casa em uma noite chuvosa. Ao adentrarem a moradia sombria, sentiram uma atmosfera opressiva e um arrepio percorreu suas espinhas. Conforme percorriam os cômodos, encontraram móveis cobertos de poeira e teias de aranha, retratos antigos que pareciam observá-los e objetos quebrados que emitiam um ar de abandono. Os amigos sentiam a presença de algo sinistro pairando no ar. Enquanto investigavam o porão, onde a escuridão era mais densa, encontraram uma passagem secreta. Intrigados, seguiram o caminho oculto e foram levados a uma câmara subterrânea, decorada com símbolos estranhos e velas acesas. No centro da câmara, havia um livro antigo, empoeirado e coberto de símbolos obscuros. Curiosos, começaram a lê-lo em voz alta, sem saber que estavam invocando forças malignas adormecidas há séculos. A partir desse momento, a casa começou a se transformar, revelando sua verdadeira natureza. Portas se fechavam e abriam sozinhas, correntes arrastavam-se pelo chão e vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores. Um a um, os amigos foram sendo confrontados por aparições aterrorizantes, cada uma representando seus medos mais profundos. Sombras sinistras se contorciam pelas paredes, enquanto a escuridão ameaçava engoli-los por completo. Para sobreviver, os amigos tiveram que desvendar os segredos da casa e encontrar uma forma de quebrar a maldição que a assolava. Em uma corrida contra o tempo, eles enfrentaram obstáculos assustadores e desvendaram uma história de tragédia e sofrimento que havia aprisionado a casa. Com coragem e sacrifício, os amigos conseguiram libertar as almas perdidas que assombravam a Casa dos Lamentos e encerrar o ciclo de terror. À medida que o sol raiava, a casa voltou a ser apenas uma moradia abandonada, sem vestígios das forças malignas que um dia a assombraram. O pesadelo no hospício. No topo de uma colina, cercado por uma floresta densa, erguia-se um antigo hospício. Conhecido como Asilo do Pesadelo, ele carregava uma reputação sombria e histórias de experimentos cruéis que ocorriam em suas paredes. Um grupo de exploradores intrépidos decidiu investigar o lugar abandonado. Eles adentraram o hospício com lanternas em mãos, enfrentando portas enferrujadas e corredores escuros, enquanto um vento gélido soprava pelos corredores. Enquanto exploravam os aposentos, começaram a ouvir vozes sussurrantes e passos arrastados ecoando por entre os corredores vazios. As salas estavam repletas de camas enferrujadas, cadeiras quebradas e registros de pacientes deixados para trás. Conforme adentravam áreas mais restritas do hospício, encontraram salas de tratamento abandonadas, onde máquinas estranhas e móveis deteriorados contavam histórias de tortura e desespero. Em um dos porões, descobriram uma sala secreta que escondia registros detalhados dos pacientes. Ao estudarem esses registros, encontraram casos de atrocidades cometidas pelos médicos e funcionários do asilo. À medida que avançavam, começaram a ser perseguidos por entidades sombrias e distorcidas. Os espíritos dos pacientes torturados pareciam querer vingança, criando uma atmosfera de medo e desespero. Enquanto lutavam para sobreviver, os exploradores desvendaram a verdade sobre o Asilo do Pesadelo, um experimento terrível conduzido por um médico insano que buscava controlar a mente humana. Determinados a expor a verdade e libertar as almas atormentadas, os exploradores enfrentaram obstáculos aterrorizantes. Eles foram perseguidos por alucinações horríveis, enfrentaram testes de sanidade e tiveram que confrontar os horrores do passado. No clímax da história, os exploradores descobriram uma maneira de interromper a energia maligna que alimentava o asilo. Com um último ato de coragem, eles libertaram as almas aprisionadas e colocaram um fim à influência maligna do Asilo do Pesadelo. À medida que deixavam o hospício para trás, os exploradores carregavam consigo as memórias das almas perdidas e a esperança de que a verdade seria conhecida.
O asilo do pesadelo permaneceria apenas como um testemunho sombrio do passado, lembrando a todos os perigos da mente humana quando corrompida pelo poder. A Vila dos Espíritos. Em um remoto vilarejo cercado por densa floresta, havia uma vila abandonada. Conhecida como Vila dos Espíritos, ela era assombrada por histórias de almas atormentadas que vagavam pelas ruas silenciosas. Um grupo de exploradores corajosos decidiu investigar os segredos dessa vila misteriosa. Eles atravessaram os portões enferrujados, com suas lanternas iluminando o caminho enquanto as árvores sussurravam ao vento. Conforme adentravam as ruas desertas, notaram que cada casa parecia congelada no tempo, com móveis empoeirados e objetos pessoais abandonados. Retratos desbotados adornavam as paredes, capturando sorrisos que já não existiam mais. Enquanto exploravam, começaram a ouvir sussurros ao seu redor. As vozes pareciam pedir ajuda, enquanto sombras se moviam furtivamente pelas vielas estreitas. Uma sensação de tristeza e desespero preenchia o ar. Descobriram que a vila havia sido atingida por uma tragédia terrível, levando seus habitantes a um destino sombrio. As almas dos falecidos continuavam presas na vila, incapazes de encontrar a paz eterna. À medida que avançavam, os exploradores testemunharam aparições assustadoras, crianças fantasmagóricas brincando nas praças vazias, adultos com expressões de desespero e idosos cujos olhares transmitiam uma tristeza profunda. Determinados a ajudar essas almas perdidas, os exploradores mergulharam em um mistério que se estendia por gerações. Eles desvendaram segredos sombrios e desafiaram as próprias leis da realidade para libertar as almas aprisionadas. No clímax da história, os exploradores encontraram um antigo artefato, um medalhão sagrado capaz de romper os laços que mantinham as almas cativas. Com coragem e sacrifício, eles libertaram cada alma, trazendo um lampejo de esperança para a Vila dos Espíritos. À medida que deixavam a vila para trás, os exploradores sabiam que haviam desempenhado um papel importante na resolução do mistério e na libertação das almas atormentadas. A Vila dos Espíritos voltou a ser apenas uma lembrança distante, enquanto as almas encontraram finalmente seu descanso eterno. A herança macabra. Em uma cidade antiga e repleta de lendas sombrias, havia uma mansão imponente conhecida como a Mansão Macabra. Pertencente à família Sinclair, a mansão era rodeada de mistérios e histórias de tragédia. Quando o último herdeiro do Sinclair faleceu, 4 parentes distantes foram convocados para a leitura do testamento. Eles adentraram a mansão sombria, cada um com suas próprias motivações e segredos ocultos. Conforme exploravam a mansão, descobriram que havia uma série de provações a serem superadas para que a herança fosse concedida. Cada sala da mansão guardava segredos, armadilhas e desafios sinistros. Enquanto os herdeiros avançavam pelas salas decadentes e corredores sombrios, começaram a notar que estavam sendo observados. Sombras dançavam nas paredes e passos ecoavam em corredores vazios, aumentando a sensação de que não estavam sozinhos na mansão. À medida que cada herdeiro enfrentava suas próprias provações, eles descobriam a verdade sobre os Sinclair e o legado sombrio que assombrava a mansão. Segredos de assassinato, traição e pactos obscuros foram revelados, transformando a herança em um pesadelo terrível. Conforme os herdeiros se aproximavam da última sala, onde o destino final da herança seria decidido, eles perceberam que havia um preço a pagar. A mansão exigia uma oferta de sangue para liberar a herança macabra. No clímax da história, os herdeiros enfrentaram uma escolha terrível: sacrificar um deles para obter a herança ou desistir de suas ambições e abandonar a mansão para sempre. O medo e a traição enredaram suas mentes, enquanto a mansão os pressionava a tomar uma decisão. Nesse momento crítico, a coragem e a compaixão prevaleceram. Os herdeiros perceberam que o legado sombrio da mansão era uma maldição que precisava ser quebrada. Juntos, eles encontraram uma maneira de desafiar as forças malignas e libertar a mansão do poder que a aprisionava. À medida que deixavam a mansão macabra para trás, os herdeiros carregavam consigo as lições aprendidas e a esperança de que a maldição que os havia unido fosse finalmente dissipada.
A mansão voltou a ser apenas uma casa abandonada, enquanto os segredos do Sinclair foram enterrados nas sombras do passado. A mansão do esquecimento eterno. Na periferia de uma cidade adormecida, erguia-se uma mansão majestosa e sinistra conhecida como a Mansão do Esquecimento Eterno. A construção macabra escondia segredos obscuros e histórias de terror que atravessavam gerações. Um grupo de investigadores paranormais decidiu passar 24 horas na mansão, determinados a desvendar seus mistérios e expor a verdade sombria que a envolvia. Ao adentrarem a mansão, sentiram um arrepio percorrer seus corpos. Corredores intermináveis levavam a salas sombrias, cobertas de poeira e repletas de móveis empoeirados. Paredes desbotadas testemunhavam o passado assombroso da mansão. Conforme mergulhavam mais fundo nos recônditos da mansão, começaram a experienciar fenômenos paranormais assustadores. Sombras dançavam pelas paredes, objetos se moviam sozinhos e vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores. À medida que as horas passavam, os investigadores testemunharam aparições fantasmagóricas, cada uma carregando a energia das almas perdidas que haviam habitado a mansão. Esses espíritos vingativos tentavam impedi-los de desvendar os segredos da mansão. Enfrentaram provações terríveis, desde enigmas intricados até armadilhas mortais. A cada desafio superado, descobriam fragmentos da história sombria que envolvia a mansão. No auge da investigação, encontraram uma sala secreta que revelava o pacto sinistro que havia sido feito séculos atrás. Um ritual sombrio havia sido realizado, invocando uma entidade maligna que aprisionara as almas na mansão. Determinados a libertar as almas e desfazer o mal, os investigadores se reuniram em um ritual poderoso. Enfrentaram a entidade maligna em uma batalha épica entre a luz e as trevas, utilizando os conhecimentos adquiridos ao longo das horas de investigação. À medida que o amanhecer se aproximava, a entidade maligna foi derrotada e as almas foram libertadas, encontrando finalmente a paz que tanto ansiavam. Exaustos, porém vitoriosos, os investigadores deixaram a mansão do esquecimento eterno para trás, levando consigo a gratidão das almas libertadas e a memória de uma jornada assustadora e redentora. A mansão voltou a ser apenas uma construção abandonada, sem vestígios das forças sobrenaturais que a haviam assombrado.